Ele me ouviu. Jesus ressuscitou, aleluia. Então se acalmou. Naquele dia em que gritei, Ele me ouviu. Feliz Páscoa, minha gente. E a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte, canta isso. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Tirou minha alma da morte. Jesus mudou. Sou um milagre, aqui estou. Aleluia. Transformou meu lamento. Aleluia. Em dança de avivamento. Ele ressuscitou. Aleluia. Tô rouca, meu. Glória a Deus. Desculpa. Que gritei, Ele me ouviu. Jesus. Saúde. Naquele dia em que gritei, Ele me ouviu. Jesus. Tirou minha alma da morte. Canta isso. Tirou, livrou. Jesus mudou minha sorte. Desculpa, gente. Ai. Energia. Paciência. Ai. Ao vivo é assim mesmo, né? Paciência. Ô, glória. Em dança de avivamento. Boa tarde, Facebook. Boa tarde, Instagram. Boa tarde, povo de Deus. Ressuscitou. Aleluia. Não vou parar de cantar. E eu não vou parar. Não vou parar de dançar. Ele ressuscitou. Feliz Páscoa. Transformou o meu lamento. Alegria. Alegria. Sai pra lá, tristeza. Tristeza tão bonitinha, mas não. Sai pra lá, tristeza. Em dança de avivamento. Quem acredita, aplaude e grita. Ele ressuscitou. Feliz Páscoa. Alegria. Aleluia. Boa tarde, minha gente. Que bom estarmos aqui. Me deu um acesso de tosse, gente. Eu tô numa faxina na minha casa. Já tem 3 dias. Mas faxina assim de tirar a cortina. Faxina de tirar cada item do lugar. Tirar pó, aspirador de pó, pano de chão, pano molhado. Porque, gente, eu fiquei doente e não consegui fazer isso direito esses dias, né? Aí me atacou alergia, né? Lógico. Ai, meu Deus, mas precisei limpar. Boa tarde, minha querida Márcia Anastácio no Facebook, aqui na minha fanpage. Minha querida Célia, querida, boa tarde, minha linda. A Ilza, a Anne, quem mais tá aí? Vamos chegando, gente. Nessa quarta-feira. Essa quarta-feira, dia de imersão hoje, gente. Dia de voltar para os braços do Pai, ser curada. É necessário voltar. A palavra de Deus hoje, a liturgia de hoje, vai nos instruir que para trás
da nossa vida velha, não tem nada. Só tem, o que a gente tem que tirar da vida velha? Só coisa boa do baú. Boas lembranças, testemunho. Gente, eu peço perdão pra vocês. Minha cachorra é o seguinte, ela deita debaixo aqui do meu pé, de preferência debaixo do pedestal. É onde ela gosta de deitar. E é por isso que fica mexendo. Já tirei 2 vezes aqui, pus pra trás, mas ela fica bem ali, ó. Não tem como. Amém? Boa tarde, minha gente. Que alegria estarmos aqui. Nos agradecer esse Deus maravilhoso que nos deu a possibilidade de o conhecer enquanto tivemos tempo, né? Quantas notícias chegam até nós que nos entristecem. Notícias como jovens perdendo a vida, né? Como ontem eu vi aqui uma pessoa conhecida aqui da cidade de Paraty, que mataram no dia 18, que foi sexta-feira santa, na praia com tiro, mataram com tiro, na sexta-feira. É com pesar que a gente recebe essas notícias, né? E a gente precisa ser cada vez mais firmes em Deus. Boa tarde, Cris Gama. Vai falando sua cidade, de onde você está acompanhando. Tô aqui com a Márcia Anastácia. Sempre fala assim, oi Lu, aqui é a Cris da onde? Que eu tenho aqui 200 Cris. Tá bom? Vai falando sua cidade. Quero mandar um grande abraço pro Rio Grande do Norte. Lá pra cidade de Santa Rita. Que entrou em contato comigo ontem. O nome dela... é Kênia, eu acho. Ela, Lu, você tem que vir pra cá. No RN, aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Santa Rita. Eu falei, já estive. É Santa Cruz a cidade. A cidade é Santa Cruz, onde tem a maior imagem do Brasil católica. Que é a imagem de Santa Rita de Cássia, a maior do Brasil. Eu falei, já estive aí, minha querida. E dentro da imagem é uma igreja. Ela, não, você tem que vir, você já ouviu falar em tal evento? Falei, claro que já. Já tive em Caicó, já tive em Parelhas, Natal, Santa Cruz... Toda essa região, tem outra, Cuité na Paraíba, que é perto, né? Mas já é Paraíba, ali é Rio Grande do Norte. Tem outra Rio Grande do Norte que eu tive, acho que é Cosme e Damião. Tive toda essa região ali. Fico muito feliz, viu, querida? De você ter entrado em contato. E quem sabe, né? Se for da vontade de Deus, com certeza nós estaremos aí. A Terezinha Oliveira de Manaus, Amazonas, que está aqui com a gente hoje. A Edna, querida... A Edna de Jesus Barbosa, que é lá de Dourados, Mato Grosso. Bem-vindas, bem-vindas. Vamos lá, gente, para os recados, que a palavra hoje está extensa e é muito rica. Tanto a primeira leitura de hoje quanto o Evangelho são muito ricos para nós. Então, vamos rapidinho para os recadinhos? Vamos lá. Primeiro recado, imersão de cura e libertação para as mulheres. Você não pode ficar de fora. Maio e junho, nós vamos trabalhar os dons e carismas do Espírito Santo. Sabia que quando você é batizado, você recebe um pacote de graça na sua vida? Que são 7 dons e 9 frutos? Vamos lá, quais são os 7 dons? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E Deus, tão generoso como é, nos deu mais 9 frutos desses dons. Quais são agora os frutos? Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, brandura, temperança. Faltou um. Vamos de novo. Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, ser bom, fidelidade, faltou ser bom e fiel, ter brandura e temperança, 9 frutos. Então, nós vamos dividir esses temas em 2 meses de imersão. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender como empregar esses dons e frutos no nosso dia a dia, né? Agora há pouco eu fui no salão na Kelly, ela é evangélica, sabe? Arrumei meu cabelo aqui para poder viajar. Ai, meu Deus, esse meu cabelo aqui, cada dia tá de uma cor, né? Cada dia tá com um rabo, um aplique diferente. Aí eu fui lá arrumar, e ela é muito de Deus, né? Uma querida.
E ela falou, Lu, como Deus usa a gente do lugar mais inusitado, né? Eu falei, usa, Kelly, verdade. Isso são os dons e carismas, né? Não é mediunidade, não é sexto sentido. São dons do Espírito, está na palavra de Deus. Quando eu ouço, quando eu vejo, quando eu sinto. Só que para a gente ter essa intimidade com o Espírito Santo, preciso caminhar com ele. Então, eu posso dizer já que a imersão de maio e junho é um curso, mas também é oração, é libertação, é cura, é espiritualidade. Então vem fazer parte da imersão de cura e libertação do mês de maio e junho, onde nós vamos trabalhar os dons e carismas, porque vivemos a Páscoa. Aliás, estamos na Páscoa, certo? 8 dias nós vivemos a Páscoa. Aliás, feliz Páscoa novamente. E aí, depois da Páscoa, 50 dias vem o quê? Pentecostes, que é a fundação da igreja. A igreja não foi fundada por A ou B ou C homens, foi fundada pelo próprio Jesus em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, com os discípulos. Foi ali fundada a igreja de Jesus, né? A fundação da nossa igreja está em Pentecostes. Muito bem, por isso nós vamos viver os frutos e os dons do Espírito Santo nesses dias, toda quarta-feira às 19h30. Lu, como participar? Vamos lá, vou colocar o contato aqui embaixo. Desculpa que vai tremer um pouquinho aí o celular. Imersão de cura e libertação. Vou colocar o WhatsApp, tá bom? Daí você pode entrar em contato, fazer sua inscrição. Ou ir nos stories, nos meus stories do Instagram. E ali você vai ter um link que você vai clicar, vem direto para o WhatsApp e eu já te atendo aqui. Mas não fique de fora, as vagas são limitadas e você não sabe que presente de Deus, eu não gosto de falar antes de acontecer, mas é porque ela já disse sim, daí eu já posso dizer. Tenho 2 irmãs amigas, carmelitas mensageiras do Espírito Santo, lá do Frei Gilson, inclusive, do mesmo convento, da mesma ordem, quer dizer, né? E eu conheço a irmã Cíntia, da idade do Antônio. Há 20 anos eu conheço a irmã Cíntia. Já estivemos muito em missão juntas. E hoje ela me procurou no WhatsApp e falou assim, Lu, eu te achei, não acredito. E eu convidei ela para pregar em maio e a irmã Vivian em junho. Então, carmelitas mensageiras do Espírito Santo que vão estar aqui conosco pregando a palavra de Deus. Amém? Então, minhas queridas, não fiquem de fora, tá certo? Entre em contato. A Lu Dias, lá de Piripá, na Bahia, se eu estou atendendo individual. No consultório estou, ou dentro da imersão naquele sistema nosso do WhatsApp. Se a pessoa está inscrita naquele mês da imersão, eu atendo individualmente. Hoje acho que atendi umas 10 mulheres já de manhã, gente. Aí a Edna, que está aqui comigo, desmarcou a consulta dela às 9 horas. Ela tá passando mal, tá no pronto-socorro. Acabei de ver a mensagem dela que lutou no pronto-socorro. Ô, dó, meu Deus do céu. Não é fácil dor, né, gente? A dor nos desestrutura, tira a nossa paz. Agora mesmo, eu subi a escada aqui para limpar um lustre da sala, um abajur lá que fica na luz. Do jeito que eu subi, já desci. Falei, vou cair da escada. Quase travei. Não consegui limpar. Porque a dor vem e a gente se prostra, né? E a Edna desmarcou hoje de manhã. E aí eu fui atender a mulherada da imersão, que estava tudo atrasado. Então, muito bem, dentro da imersão, gente, o que a imersão fornece pra gente de bênçãos? Primeiro, toda quarta-feira, 19h30, a nossa live aqui de mergulho na cura e libertação, resgate da palavra de Deus, e a gente ser menos piorzinho um pouquinho do que a gente é, né? Tem muita mulher desvirtuada que precisa ser virtuosa. Então a gente vai trilhando esse caminho, porque se a gente ficar sem Deus, vou falar pra você, nem o diabo pode com a gente, né? Então, primeiro passo, se apaixonar novamente pela palavra de Deus. Por isso a gente tem o café com pão todo dia. Desculpa, essa live serve para quê? Pra gente voltar a ter intimidade com a palavra de Deus. Aqui está o segredo da nossa cura e da nossa libertação.
Tem o prólogo de São João, no Evangelho de São João. Você sabia que aquela oração que está em cima do Evangelho de São João, prólogo de São João, é uma oração fortíssima de exorcismo, de libertação? Então, assim, a gente precisa conhecer. Se a gente não conhece, a gente é enganado. Vive na ignorância, né? Então, vamos lá. O que mais? Dentro da imersão, nós temos convênios com o consultório da doutora Érica, lá em São Paulo, que fornece receita, ajuda com exames. Quem sabe você está com essa depressão por causa da falta do magnésio, por causa da falta da vitamina B12 no seu organismo. Não se sabe, você fez exame ultimamente? Sabia que esse exame tem que fazer todo ano? Check-up tem que fazer todo ano? Como ela falou para mim, Lu, quem sabe você está com um tumor cancerígeno, essa dor que você está aqui? Você não sabe. Porque a ressonância magnética que você fez ano passado, ela já não vale mais. Então hoje a gente tem esse convênio. Para quem faz a imersão, a consulta é metade do valor. Para quem está inscrita na imersão, a terapia é metade do valor. Então vem para cá. Vem ser curada na mente, no corpo, na alma, na espiritualidade. Beleza? Primeiro recado. Segundo recado é o seguinte. Estarei lá em Sorocaba nesse sábado e nesse domingo. Festa da Divina Misericórdia. Sábado à noite, cenáculo com Maria na comunidade Totus Tus no Horto Florestal. A partir das 7 horas da noite. E os fundadores da missão, o casal, que é a Cleide e o João, me procuraram ontem e falaram, Lu, vamos fazer um aquece aí de terça a quinta no teu Instagram para você nos ajudar com umas inscrições. Fechamos ontem 15 inscrições. No caso da minha parte, aqui a Anne falou, Lu, fechei um carro e mais um já, porque minha mãe não coube no outro carro, né? Então, mulherada de perto aí, Votorantim, tantas cidades perto que eu não tô lembrando mais o nome, Itapetininga, Sorocaba, acho que em Sorocaba eu fui mais de 30 vezes, né, naquela região ali, fui em vários eventos. Então assim, só que eu tava parada, então vamos aquecer? Divulga aí, compartilha o vídeo, porque hoje, se você entrar em contato nesse WhatsApp aqui, eles vão te dar 20% de desconto na inscrição, com direito a café da manhã e almoço, minha querida. Tá bom? Então você não pode ficar de fora. E do domingo, encontro para mulheres, ou santas ou nada. Eu, Marília Mello e mais convidadas estaremos lá para partilhar a palavra com vocês, experiência de vida, é nóis. Como diz o Padre Roger, lá da Canção Nova. É nóis! Beleza? E o outro recado, a nossa lojinha voltou a funcionar. Então temos aqui essa pulseira linda, maravilhosa. Ai, Lu, eu queria todas as suas músicas. Aliás, agora há pouco falei com a Anne, né? Lá em Sorocaba, lá em Votorantim. Ela falando comigo e eu cantando atrás. A Anne é Lucianete, né, Anne? E eu atrás cantando, dá-me sua graça. Que é música que eu lancei em 2008, pelas Paulinas. Então toda a minha discografia, meus 8 CDs, mais testemunho, que está nesse pen card aqui, ó. É um pendrive, certo? Com todas as músicas, inclusive meu EP novo, que se chama Recomeçar, com as 5 novas músicas. Tá tudo aqui, ó. Pra você, pra todo o Brasil. E fora do Brasil também. Que a gente agora descobriu um jeito de mandar para fora do Brasil, né? A Xanda lá da Canção Nova, não, é super fácil, agora vamos, né, vamos dar um jeitinho aqui, você manda a mulherada do Canadá, que é tudo as coisas aqui que eu gosto. Olha que camiseta mais linda, fé, linda, né? Pois é, tem na loja, para vender, você entrar em contato. Olha esse terço aqui, também tem. Olha que maravilhosíssimo, tá bom? Então, entra na loja e cria vergonha na cara e compra. Tá bom? Para nossa missão continuar evangelizando. Beleza? Muito bem, minha gente. Saúde, então. Nosso cantinho do café aqui, ó. Ai, Lu, esses dias eu recebi uma irmã aqui. Ai, Lu, cadê aquela plaquinha que você tinha tão bonitinha de cantinho do café? Quebrou. Leva as minhas para Sorocaba. Assim, Maria, as tuas tem que separar aqui, que eu não tenho muitas camisetas, não. Viu?
Porque você falou que já separa as minhas. Veja qual que você quer, porque senão não vai na hora, você fica sem. Já levo na embalagem para você. Amém? Então vamos lá pro nosso brinde? Saúde, saúde aqui. Café com pão. Meu café hoje é uma água aqui, bem gelada. Vamos tomar? Minha linda, essa live agora, da pregação da palavra, eu não consigo responder muito vocês. Daniela, que quer me fazer a pergunta, me manda inbox que eu respondo. Na hora que eu tiver aqui um tempinho. Que a hora que eu saio dessa live aqui, gente, minha casa tá de ponta cabeça que eu tenho que arrumar. E aí a minha primeira paciente já é 3h30. Eu tenho que, correr. Amém, criança? Ô, Maria José, vamos já deixar separada as tuas camisetas. Tá bom? Então vamos lá para a partilha da palavra. Pega comigo Atos dos Apóstolos, que nós estamos aqui vivendo nesses dias esta palavra de Atos dos Apóstolos, lembrando que o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, um dos evangelistas. Lucas, que não foi discípulo de Jesus, mas Lucas foi discípulo de Pedro. Lucas era médico, Pedro era analfabeto, então Lucas escrevia o que Pedro ia contando. Olha, aconteceu assim, aconteceu assado, e os outros discípulos também. Então o livro dos Atos dos Apóstolos é especificamente o que os discípulos viveram após a ressurreição de Jesus. Ou seja, domingo Jesus ressuscitou, Páscoa, aleluia, glória a Deus, venceu a morte. E agora eles vão contar o que está acontecendo através deles, sem que Jesus esteja corporalmente no meio deles, mas está espiritualmente, como está no meio de nós. Quem acredita, sobe coração aí. Quero ver os corações subindo para essa live ser compartilhada, tá bom? Então pega comigo a poderosa liturgia de hoje. Lembrando que a gente ora com a liturgia diária que se chama Lectio Divina, porque é a comunhão da igreja que celebra essa mesma liturgia no mundo inteiro. Então a palavra não sou eu que escolho. Lembrando que a igreja está se paramentando de branco essa semana para lembrar o batismo, a vida nova, a pureza, a castidade, a santidade. Amém? Oramos também pela alma do nosso querido Papa Francisco. Estamos em luto, né? Onde o seu funeral vai levar 7 dias, já está acontecendo, né? Então estamos aqui em oração também pela alma do Papa Francisco, que ele chegue lá e fale assim: Jesus, olha as pérolas da lua. É assim que eu acredito, né? Jesus, olha lá as pérolas da lua. Boa tarde, Mila, querida, tô te vendo aqui agora. Então vamos lá. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 1 ao 10. Como as leituras são um pouco longas, hoje eu vou mais rapidinho. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Veja que sempre foi um costume orar 3 horas da tarde. Principalmente quando então Jesus profeticamente deu seu último suspiro às 15 horas. Então hoje nós fazemos memória e rezamos o terço da misericórdia. Que afinal de contas, ele que é misericordioso conosco, né? E que templo que era esse? O templo, grande templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que hoje só ficou um muro desse templo, porque os muçulmanos, na época do Saladino, já foi destruído várias vezes, destruiu o templo de Salomão, né? E ficou essa parede lá. Essa parede que ficou do templo, desse templo aqui, se chama hoje Muro das Lamentações. Deus me deu a graça de ir mais de 15 vezes para a Terra Santa, guiando o povo de Deus, né? Então a gente percebe os judeus, eles vão e ficam batendo a cabeça no muro, assim, né? Mulheres de um lado, homens do outro, por quê? Eles acreditam que enquanto ali tiver aquele muro, tem a possibilidade de um Messias voltar, de um Messias ser mandado. Só que acontece que eles não sabem, que eles não acreditam, que o Messias já veio. O Messias, o Salvador, é Jesus. Porque eles estão esperando um líder político que vá restaurar Israel como potência política, como potência governamental, e não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos libertar do pecado.
nos libertar da morte eterna. Porque isso aqui, querido, todo mundo sabe, tá careca de saber que vai morrer. Isso aqui vai apodrecer. E Pedro e João, discípulo mais novo de Jesus, como diz a palavra, o discípulo amado, quando a palavra fala o discípulo amado, Jesus nunca falou que ele era amado. Não tem? Isso, Jesus falando, viu, você é o mais amado. Não, mas ele se sentia amado. Ou seja, o único amor que alguém deve para nós é aquele que a gente sente. É aquele que a gente quer tomar posse, né? E assim João se sentia amado. Então Pedro e João estavam às 3 horas da tarde, indo ao templo para as orações. Então trouxeram um homem paralítico, de nascença. Costumavam colocar esse homem todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, porque o templo tinha várias portas, né? Igual um shopping grande lá em Campinas, Dom Pedro, por exemplo. Porta das Águas, porta não sei o quê, né? Ai, vamos se encontrar no Portal das Águas. Era assim. Então era na Porta Formosa, que era uma das portas que ficava esse paralítico que nasceu assim. Ele não ficou assim, ele nasceu assim, né? Ou seja, todo mundo sabia que ele era figurinha carimbada, que ele era paralítico desde nascença. E eu quero provocar você agora. Quantas aqui estão paralíticas na fé? Quantas estão paralíticas na sua sexualidade com o seu esposo, aquelas que são casadas, vamos deixar bem claro, que podem? Quantas estão paralíticas na sua saúde mental, dando trabalho para os outros que não quer tomar remédio, faça meu favor? Levanta, criatura! Quantas paralisias nós temos porque somos cabeça dura. E todos os dias costumavam colocar aquele paralítico na porta do templo para que ele pedisse esmolas para aqueles que entravam. É a primeira leitura de hoje. E quantos estão aí pedindo esmola? Mendigando o amor dos outros, atenção, mimimi. Ai, que gente chata do caramba, dá licença. Você precisa crescer, criatura, na fé, pelo amor de Deus. E sair dessa paralisia. Chega de ficar pedindo esmola para esse mundo. Você tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E tudo mais vos será dado em acréscimo. Ele pedindo esmola, os dois olharam bem para ele. E Pedro disse, porque ele pediu esmola para Pedro. Pedro disse, olha para nós. Eu gosto da inscrição da outra Bíblia de Jerusalém, que está escrito assim, fita-nos. Olha para nós, olha nos meus olhos. Ou seja, o paralítico olhou, a cura acontece pelo olhar do servo de Deus. O homem fitou nele os olhos, esperando receber alguma coisa, um dinheirinho, uma moedinha. Pedro então lhe disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E nós não temos nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é mais precioso que a gente pode dar para alguém? Gente, o que eu pude dar de mais precioso na educação dos meus filhos eu dei. Que foi ter uma educação cristã. Por isso eles são uma benção. Por que todos eles são trabalhadores, nenhum deles é envolvido com coisa errada. Todos eles são exemplo. As sogras das minhas filhas falam assim, como é que você criou essas meninas desse jeito? Que serve o prato do marido? Que come por último? Que não, nossa, elas ficam assim, encantadas. Todas sabem cozinhar, por quê? Porque o que eu dei de mais precioso foi Jesus. Né? Meu filho, inclusive Antônio, sabe cozinhar. E me liga aqui, mãe, como é que faz aquele estrogonofe? Por que eles são assim comigo? Porque eu dei Jesus para eles. Porque não adianta dar da gente que a gente não tem nada para dar. E eu tenho dó daquela mãe, daquele pai que fala assim, ai, te dei de tudo. Olha tudo que eu fiz por você. Você tá na droga. Você deu de tudo, esse foi o problema. Tinha que dar o tudo. E o tudo aqui, ó, é Jesus. Não adianta dar de tudo.
que não vai ser suficiente. Sempre vai chegar um iPhone novo, uma tecnologia nova. Nunca ninguém vai estar contente. Então, você tem que dar Jesus desde pequeno. Depois não adianta mais. Depois eles vão ter que buscar com as próprias pernas. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E pegando-lhe na mão direita, olha o mistério. Pegando-lhe na mão direita, Pedro o levantou. E na mesma hora os pés e tornozelos do homem ficou firme. Então ele deu um pulo. Oh, glória! Aleluia! Ficaram firmes, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Hoje eu partilhei na imersão com a mulherada, né? Aqui na nossa partilha da Lectio Divina. Lembra daquela música? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi cantando, pulando e louvando a Deus. Pulando, cantando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Levanta, criatura abençoada, pérola, mulher linda. Levanta. Em nome de Jesus Cristo, pula, grita, ressuscitou, aleluia. E o povo todo viu, versículo 9, o homem andando e louvando a Deus, aquele que nasceu paralítico. E reconheceram que ele era o que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram todos admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos subir coração para essa palavra. Curte aí, comenta, compartilha. Faz tudo isso aí, ó. Compartilha essa live. Aqui, ó, no coração. Duvido você repartir, compartilhar para 3 pessoas. Pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Compartilha essa live. Sobe coração pro Instagram avisar que nós estamos aqui. Como vocês sabem, fiquei doente 2 meses, gente. Parei com tudo. Não é fácil recomeçar. Mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Levanta dessa paralisia, dessa mornidão, dessa preguiça. Amém? Amém, igrejinha? Beijo por meu irmão, missionário Omar, que tá com um podcast maravilhoso lá em São Paulo, me convidou hoje para ir pro podcast dele. Vou ou não vou, minha gente? Vou de fralda, mas vou. Viu? Tenho minhas limitações na saúde. Nossa, tô passando cada situação, mas eu vou. Em nome de Jesus Cristo. Não no meu nome. Não pela minha força. Não pelo meu poder, que eu não tenho, né? Poder nenhum. Desculpa aqui, Facebook, eu dei uma chegada pra frente aqui. E aí ficou cortado meu rosto aqui. Amém, gente? E o Salmo de hoje diz o quê? Como resposta a essa primeira leitura. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte de cura. Exulte de alegria. Exulte de ânimo. Transborda. Quando a gente então busca o Senhor, isso é consequência. Isso é consequência. E vamos lá para o Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 24, do 13 ao 35. Olha essa palavra maravilhosa. Toma posse, amiga. Naquele tempo, ou melhor, naquele mesmo dia, que dia? O mesmo dia da Páscoa. Né? Daquele momento todo que Jesus aconteceu tudo aquilo, ele morreu, foi crucificado. Já na verdade Jesus não morreu. Jesus foi de livre e espontânea vontade, ele se entregou por nós. Ele podia ter parado aquela palhaçada a qualquer momento, ele é Deus. Entendeu? Isso é errado falar assim que Jesus morreu. Ele não morreu. Ele foi morto, é diferente, ele foi assassinado. É bem diferente, né?
E então, naquele mesmo dia que tinha acontecido todas essas coisas, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Porque fora os 12 que caminhavam perto, tinha vários outros que também seguiam Jesus. E esses 2 não têm o nome aqui. Por quê? Porque é eu e você. Eu coloco o meu nome, você coloca o seu. Luciana e Mila, de Mariana, Minas Gerais, que falou: Lu, eu amo o Omar, dá um abraço nele por mim. Ele é um abençoado. O ano passado ele pregou para nós na imersão. Esse ano ele vai voltar para nós na imersão de novo. Omar é um abençoado, vive a castidade, é homossexual, mas não tem relação sexual com homem nenhum, já 20 anos, ele me contando. Sou terapeuta dele também, viu? Tive a graça de atender ele aqui. E ele, nossa, é uma bênção de Deus. Você tem que ver a luta que ele trava para viver, ser discípulo de Jesus, né? Que hoje o tema da nossa imersão à noite é voltar atrás para ser curada. Não voltar atrás para viver a vida velha, que foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Ai, como eu amo essa palavra. Escuta, versículo 14. Conversavam entre eles, os discípulos, todas as coisas que tinham acontecido. Sabe aquela tristeza, chutando a pedra, o pó da estrada? Como que pode? Que injustiça, um homem tão santo. Olha o que aconteceu, foi crucificado. Nossa, que tragédia. Estavam ali se lamentando do que tinha acontecido com Jesus. E de fato, é uma grande tristeza. Porque quando você vê até mesmo um marginal ser morto com um tiro, você fica triste. Quem é de Jesus fala: meu Deus, porque eu não evangelizei ele. A tristeza vem do quê? De eu não ter tido a oportunidade de pregar Jesus para ele. Entendeu? E eles estavam conversando, versículo 15, discutiam, quando o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Veja só, a tristeza, a angústia, a falta de perdão causa o que na gente? Uma cegueira espiritual. Eles não conseguiam enxergar Jesus. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino aqui em Jerusalém que não sabe os últimos acontecimentos? Nesses últimos dias, o que está acontecendo? Era o próprio Jesus do lado deles, né? E Jesus pergunta para os discípulos: mas o que aconteceu? E os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. A parte mais triste é essa. Não foi o governo romano que matou Jesus. Isso que é o mais, nossa, desesperador no meu coração. Que quem matou Jesus foram os próprios da sua terra, da sua casa, da sua religião. Por isso não se espante. Ai, como é que pode isso dentro da igreja? A começar por Jesus. Que quem matou ele foi os sumos sacerdotes, minha gente. E tem gente que mata o outro ainda em nome de Jesus. Fala mal do outro em nome de Jesus. Quando chega aquela desgraça daquela pessoa e fala assim: ai, irmã, deixa eu partilhar uma coisa com você na igreja. Partilha, fofoca, chama partilha. Sai pra lá, Satanás. E você continua matando Jesus. E esse tipo de gente encardida continua crucificando Jesus, tá? E aproveita que eu tô calminha, que eu tô boazinha hoje. Foram eles que crucificaram Jesus, está aqui na palavra. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Por quê? Porque eles esperavam um líder político.
que acabasse com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Deixa eu dizer para você, a guerra vai continuar, sabe por quê? Porque é dinheiro, armamento. Se eu tivesse uma fábrica de arma, você acha que eu queria que a guerra parasse? Eu quero mais a que se lasque, né? Jesus não veio para libertar disso. Claro que a gente tem que orar. Por que a gente tem que orar? Para acabar a guerra? Não, a gente tem que orar porque as almas estão se perdendo nessa guerra sem conhecer Jesus. Muitos estão, né, se perdendo nessa guerra por não conhecer Jesus. Tá aqui, tá me apertando. Ai, Jesus. Amém, igreja? Faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Nós estamos tristes. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Ou seja, Maria Madalena já tinha ido avisar. Jesus já tinha aparecido para ela, mas eles não acreditaram. Acharam assim, essas mulheres, ó, estão usando alguma coisa, um bagulho muito louco. Desculpa falar assim, né? Mas é o nosso jeitão de ser. Quem ama, ama. Quem não gosta, não gosta. Tem gente que olha pra mim e fala assim, meu Deus, que droga que ela usa, que é muito doida, né? Hoje sou doida de Deus. Mas imagina que loucura, algumas mulheres vieram aqui falar que ele não estava no túmulo, que encontraram anjos. Nossa, essa mulher é louca. É? Doida de Deus. Ele está vivo. Alguns dos nossos foram no túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. E então Jesus lhe disse, como sois sem inteligência? Jesus falou, como vocês são burra! Burra! Como vocês são ignorantes! Jesus que falou, tá aqui na palavra. Ó. Então Jesus disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Gente, todos os profetas, maiores e menores, falaram de um Messias que haveria de sofrer, principalmente Isaías 53, né? Não havia formosura que nos agradasse. Desprezado, vergonha dos homens. Era um pedaço de carne, de bife moído, preso na cruz. Você acha que Jesus era bonitinho assim na cruz? Que tinha paninho cobrindo aqui a vergonha da nudez dele? Não tinha, não. Outra coisa, quem era crucificado era bandido, estuprador. Bandido. Sabia que quando tirava o corpo de Jesus da cruz ou dos crucificados, dava para os cachorros comer? Porque não tinha direito nem a sepultura digna. E tem gente que fica assim, romantizando o sacrifício de Jesus. Ai, coitadinho. Não tem nada de coitadinho. Jesus deu a vida por mim e por você. Com esse sangue poderoso. Poderosíssimo. Que foi derramado por nós. Amém, queridas e queridos? Você crê nisso? Crê? Então sobe o coração aí. Pra gente entender que a ressurreição, que Páscoa, a ressurreição, é crer nisso. Sois lentos, sem inteligência para crer. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Mas a primeira coisa que a gente pensa, como pensaram de Jesus? Ah, não, se ele passou por isso aqui é porque ele fez alguma coisa. Gente, quando eu passei pela separação, na pandemia, 2020, e meu divórcio saiu em 2021, as pessoas vinham me atacar. Alguma coisa ela fez de errado. O que ela aprontou? Ai, bem que eu sabia que não era tudo aquilo. Escuta, não sabe de nada, não veio perguntar pra mim. Quem julga é sim filho do demônio e ponto. Não viu, não fale, e mesmo sabendo se cale. Morda a língua, cobra, e morra envenenada. Foi isso que Jesus passou, você está fazendo a mesma coisa com o teu irmão. A pessoa está na procissão eucarística, você olha torto porque ela está com outro, porque está com outro. Você não tem nada a ver com a vida da pessoa. Vai cuidar da sua vida, miserável.
Não está vendo o que Jesus está falando aqui? Começando pelos profetas, por Moisés, todos explicaram as passagens da Escritura que falavam a respeito do sofrimento de Jesus. Ai, você viu? Que absurdo! O que o Frei Gilson está passando? Que perseguição! Oh! Pois se ele serve Jesus, querido, o mínimo que ele vai ser crucificado. Uai, e eu também. Agora tem um monte de servo de Deus fajuto, estrela, que não é missionário, é mercenário, é artista. Eu já vi cada coisa, gente, nesses bastidores da Igreja Católica, que eu vou falar pra você. Tem que estar, sabe por quê? O Papa Francisco escreveu essa frase, é por Jesus. Daqui a pouco eu vou ler a frase do Papa Francisco. É por Jesus. Alô? Vamos se situar no espaço. E eles insistiam. Desculpa, antes. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Emaús, né? Jesus fez a conta de que ia mais adiante. E eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco. Já é tarde e a noite vem chegando. Eles não conheceram Jesus ainda. E quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e distribuiu. Nisso os olhos desses discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu na frente deles. Um detalhe, veja só, no vida de entrega, vida de sacramento, vida de santidade, você não pode se afastar, senão você não vai. Você é um cristão que está no mundo, mas não pode ser mundano, entendeu? Entenda isso. Estamos no mundo, mas temos que viver no mundo de Deus. Jesus, porém, desapareceu diante deles, então um disse para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? Ou seja, minhas queridas, precisa voltar a arder o coração. Precisa voltar a queimar. Queima de novo. Queima de novo. Precisa arder. Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Queima, abrasa o meu coração, estamos aqui. Chega de ficar reclamando da vida, reclamando do padre. Aliás, cada um tem o padre que merece, como eu ouvi. Ô Senhor, daquela mesma hora, eles voltaram para Jerusalém. Veja só, detalhe, eles estavam voltando para a vida velha. Ai, vamos voltar, chutando as pedras, triste. Pedro voltou a pescar. Ai, vamos voltar à normalidade. Ele morreu. Então, primeiro eles estavam voltando para a vida velha. Agora não, estavam voltando para Jerusalém, porque Jesus apareceu para eles. Opa, se for para voltar, olha o mistério da palavra. Que voltemos para reconciliar com as coisas de Deus, com a nossa vida, com a nossa família. Se for para voltar atrás, que seja para a gente ser mais santo, mais honesto, mais trabalhador, mais bom de tudo. Entendeu? E naquela mesma hora eles se levantaram. Ó, levantou, né? O paralítico levantou. Eles se levantaram, voltando para Jerusalém, onde se encontraram com os 11 reunidos, porque Judas tinha morrido, né? Se enforcou, se matou. Quer dizer, Judas não morreu, ele se matou, é diferente. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quem que era esse Simão? Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Subir coração aí. Beijo tua Bíblia. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, nos levanta.
Nos levanta fortemente, Senhor, para uma vida nova, que a gente possa voltar atrás, reconciliar, voltar ao desejo, levantar, Senhor Jesus. Eu desejo levantar, Senhor, nessa tarde. Esse dia 23 de abril, nessa Páscoa, eu desejo, eu quero, Senhor, meu coração arde. Eu desejo, eu quero que o Senhor me tome pela mão, como o Senhor fez com esse paralítico da primeira leitura. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim, e te atrairei a mim. Novas vestes purificadas no sangue do Cordeiro, restituirei tuas forças, te atrairei a mim, te darei novas vestes, filho amado. Obrigada, Senhor, por essa vida nova que o Senhor nos dá nessa ressurreição. Nessa Páscoa, Senhor, nós te louvamos. Vamos entrando agora na hora da misericórdia. 3 horas da tarde, faltam 7 minutos. Vai falando aí para Jesus onde você deseja, precisa que Ele te levante. Hoje temos imersão, é um grande momento de levante. Eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido, eu te levantarei, te levantarei da dor, do sofrimento, da depressão, do medo, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças, restituirei tuas forças, te atrairei a mim, novas vestes, filho amado, restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Obrigada, Senhor, filho amado. Obrigada, Senhor, por restituir minhas forças, por me levantar, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Não olhe mais para o que é ruim. Olhe para a ressurreição. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Mesmo no luto, Eliane, restituirei. Claro que é triste perder alguém, ou perder não, é entregar para Deus, é difícil. Mas é o olhar tem que estar em Jesus.
e te darei novas vestes. Filho amado, filho querido, obrigada, Senhor, nos levanta mesmo pela força da tua ressurreição, pela força da tua cruz. Que o Senhor acolha num bom lugar aqui a alma dessa pessoa que a Eliane está sofrendo agora porque ela partiu com Jesus. Não é fácil, né? Nós colocamos, Senhor, nesse momento todos os que sofrem, para que se alegrem um dia no Senhor. Filho querido, e agora nesse momento, eu peço que você digite aí qual a sua intenção para esse terço da misericórdia, essa hora santa, a hora que nós atualizamos esse mistério, né, como um Deus tão poderoso, tão grande, se entrega na cruz para a nossa salvação. E uma gota do sangue de Jesus é suficiente para curar e para libertar a nossa vida. Você tem que entender isso. Uma gota do sangue pode tirar o inimigo das nossas vidas. Basta uma gota do sangue de Jesus. Deixa eu levantar esse celular aqui que eu vou transmitir agora pelo Facebook também. Estou na fanpage aqui. E agora vai também pelo Face. Estamos ao vivo na hora da misericórdia. Essa hora que o céu se abre para atualizar esse mistério. Mistério de um Deus todo-poderoso que se entregou, que se fez pequeno na cruz, que se fez um retalho de carne humana na cruz pregado para nossa salvação, e nós não podemos desprezar esse mistério. E nesse momento, como disse a fala do Papa Francisco, que eu estou com vários trechinhos das frases de impacto do Papa Francisco, e ele fala sempre para nós que não é por ninguém que a gente está na igreja, mas é por Ele. Nós não podemos tirar o olhar dele. Quero acolher todas as intenções, começando esse terço da misericórdia, pela alma do Papa Francisco, pela alma agora da amiga aqui da Eliane, né? Fala o nome da sua amiga que faleceu aí, Eliane, querida, por favor. Para a gente colocar aqui, né? Então oremos, professando a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias, em honra à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por Deus Pai Todo-Poderoso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
Ele que deu a vida pela nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo Espírito Santo, nosso amigo da nossa alma, aquele que nos convence a estarmos num momento como esse orando, ou você depois que está acompanhando pelo YouTube, é Ele que nos convence, o Espírito Santo. A Ele, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. E o primeiro mistério da Divina Misericórdia, quero rezar pelas nossas pérolas, nossas mulheres virtuosas, nossas amadas. Se você é pérola, fala e eu. Quem que perguntou para mim se hoje vai ter imersão? Alguém perguntou, não identifiquei o nome. Hoje tem imersão, 7h30, ao vivo, pela sala privada do Google Meet. Sociais, tá bom? Participar, só me chamar em inbox aqui, ó, ou nesse contato que tá aqui embaixo, esse WhatsApp. Quero rezar pela Maria Lúcia de Goiânia, que é pérola, e é tropa de elite.
O Alzheimer cada vez mais de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e mortas por feminicídio no Rio Grande. Fiquei horrorizada. Nunca
Na história do Brasil, em mais de 30 anos, se teve do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo. Do mundo inteiro no quinto mistério. Às 19 horas, domingo, o dia todo, o encontro para as mulheres. Amém? Oremos, vai falando aí o nome do seu padre. Eu quero rezar pelo padre Bruno da Canção Nova. Quero rezar pelo Frei Gilson. Quero rezar pelo padre Roger. Quero rezar por todos os sacerdotes que são muito perseguidos. O inimigo os odeia. Amém? Oremos. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Vamos preparar para encerrar o terço com a Salve Rainha. E o último recadinho que eu tenho para te dar é: vem participar da imersão. Hoje é quarta-feira, 19h30, nós temos ao vivo a imersão, onde vamos trabalhar o tema voltar atrás só se for para receber a bênção de Deus. Voltar atrás só se for para ser curado, para ser restaurado, para ser uma mulher virtuosa. Se for para voltar atrás,
Que seja só para reencontrar Jesus que você talvez perdeu pelo caminho. Amém? Obrigada pela companhia de vocês todos aqui. Vou encerrando o nosso Deus da Misericórdia, nossa transmissão. Daqui a pouco que eu tenho paciente, estou de olho no relógio, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito. Oremos essa salve rainha com poder e força por toda a humanidade. Nosso Senhor do Apocalipse interceda por nós. Aí, a Mila tá falando, estarei lá, se Deus quiser, na imersão de hoje, que vai ser maravilhosa. Peço que você abra o seu coração, entrega tudo para Jesus. Amém? Entrega agora também nessa salve rainha, nosso terço da misericórdia de hoje. Salve rainha, mãe da misericórdia, a vida, a doçura e a esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Estivermos unidos, vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Viva Jesus! Viva! Agradece a Deus aí. Amém! Uma gota do teu sangue, obrigada, é capaz de libertar e de curar. Uma gota do teu sangue, Jesus, é capaz de libertar e de curar, pois nada é impossível para ti, és poderoso, pois nada é impossível para ti, és poderoso. Obrigada, gente.